Olá pessoal, aqui é o Nelson Davis quem fala, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal falando de guerra. O canal hoje no mundo militar atingiu a impressionante marca de 1 milhão de inscritos. Isso é motivo de orgulho para todos nós que produzimos vídeos de conteúdo militar e informativo, visto que a galeria de maiores canais do YouTube está recheada de canais de conteúdo duvidoso ou até mesmo sem conteúdo educativo ou informativo. Então, a você, Marcelo, os meus parabéns e também o meu muito obrigado, pois quando você indicou o canal falando de guerra ao atingir os 750 mil inscritos. E hoje estamos estreando o quadro Histórias de Guerras. Vamos tentar trazer pelo menos uma história real de guerra por semana. E para começar, vamos falar do triste fim do USS Indianapolis. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse navio, mas a sua contribuição para colocar fim à Segunda Guerra Mundial foi muito alta. O USS Indianapolis foi um navio cruzador da classe Portland, comissionado na Marinha Norte-Americana em 15 de novembro de 1932. Media 190 metros de comprimento e deslocava quase 10 mil toneladas. Tinha uma velocidade de aproximadamente 32 nós, ou cerca de 60 km por hora. Vinha equipado com 9 canhões de 203 mm e 8 canhões antiaéreos de 127 mm, além de 8 metralhadoras .50. A sua tripulação era constituída de 1.196 tripulantes, entre oficiais e soldados. Mas você deve estar se perguntando, qual foi a missão do USS Indianapolis? No dia 16 de julho de 1945, o navio partiu do porto de São Francisco rumo às Ilhas Marianas, numa missão ultra secreta. Essa missão foi tão secreta que apenas o capitão do navio sabia o que seria transportado, e para não chamar a atenção dos japoneses, o navio partiu sozinho, sem escoltas. Mas o que havia de tão secreto em sua carga, que o navio não tinha escoltas e somente o seu comandante sabia o que seria transportado? Na verdade, o USS Indianapolis estava transportando urânio enriquecido e componentes daquela que seria a mais devastadora bomba a ser lançada contra uma cidade e que mataria milhares de pessoas instantaneamente e ao longo de décadas. Estamos falando da Little Boy, ou simplesmente a bomba de Hiroshima. O navio chegou na ilha de Tinian, no arquipélago das Marianas, no dia 26 de julho de 1945, ou seja, 10 dias após deixar o seu destino de origem. Após a bem-sucedida entrega, o navio partiu para a ilha de Guam, e de lá partiu para as Filipinas no dia 28 de julho, de onde esperaria ordens para a invasão do Japão. Ordens essa que jamais aconteceria. O capitão do navio era Charles Butler McVeigh III. Durante o trajeto para as Filipinas, ele deixou de realizar uma manobra em zigue-zague, o que dificultaria bastante uma ação bem-sucedida de ataques de submarinos japoneses com torpedos. Mas apesar de estar perdendo a guerra, os japoneses ainda lutavam bravamente e faziam de tudo para tentar impedir uma invasão no seu território. Então, no dia 30 de julho, mais precisamente à meia-noite e 14 minutos, o submarino japonês I-58 percebeu o navio norte-americano navegando tranquilamente e sem escoltas. Um grande erro. O submarino japonês I-58 tinha um comprimento de 108 metros. Era movido a 2 motores a diesel Kapon Mk-22, além de motores elétricos. Tinha uma velocidade de 32 km imergido e de 12 km submergido.
O seu armamento era composto por 6 lançadores de torpedos do tipo Kaiten. Aliás, farei um vídeo falando a respeito desse tipo de torpedo. E tinha 6 lançadores de torpedos de 533 mm. O seu comandante foi o capitão Hashimoto. Mas voltando ao dia 30 de julho de 1945, à meia-noite e 14 minutos, o submarino japonês lançou torpedos contra o navio USS Indianapolis, e 2 desses torpedos o atingiram em cheio. Mais de 300 tripulantes morreram na hora e mais de 800 ficaram à deriva no mar. Mas o pior ainda estava por vir. Os sobreviventes tinham poucos coletes salva-vidas e poucos botes. Claro, a essa altura, o USS Indianapolis, após cumprir sua missão, dava adeus aos seus marinheiros, e apenas 12 minutos após ser atingido, o navio afundava para o fundo do oceano. Agora os sobreviventes viviam um verdadeiro inferno. Logo após o navio afundar, o submarino japonês não era mais o problema. Agora, o maior inimigo eram os tubarões. Além dos tubarões, a falta de água, de alimentos, o sol escaldante de dia e o frio terrível à noite, esses homens sobreviventes estavam vivendo o seu pior pesadelo. Seria um castigo pela sua missão mais mortífera da história? O fato é que esses homens viraram comida de tubarões, que aos montes e de dia ou de noite atacavam os marinheiros. Vejam, pessoal, se imaginem no lugar deles, passando frio, fome, sede e calor, tendo que lutar contra tubarões famintos e impiedosos. Somente após 4 dias, os sobreviventes, que agora eram somente 316 dos mais de 800 do momento que o navio afundou, foram resgatados. Os demais sucumbiram ao frio, exaustão, sede e, claro, mais de 150 morreram vítimas e literalmente foram comidos por tubarões. Fato esse que é conhecido como o maior ataque de tubarões contra seres humanos da história. A missão era tão secreta que muitos dentro da própria marinha sequer sabiam que eles haviam partido e muito menos que o navio não tinha voltado, o que dificultou e muito aos outros navios perceberem a sua falta. Tanto que o resgate dos sobreviventes foi feito assim meio que sem querer, após um avião patrulha notar uma mancha de óleo extensa e, ao se aproximar dessa mancha, puderam ver aquilo que parecia ser homens ao mar. Para finalizar, e o vídeo não ficar muito comprido, o capitão do SS Indianapolis, McVeigh, foi pego como bode expiatório e foi considerado culpado pela Marinha norte-americana. Um fato lamentável, visto que o capitão cumpriu sua missão com honra, seja para o bem ou para o mal, mas ele cumpriu. Ainda sofreu 4 dias no mar, vendo seus comandados serem devorados por tubarões ou morrerem de desidratação, frio e etc. Como se não bastasse, o capitão McVeigh ainda perdeu a sua esposa, que faleceu por motivos não revelados. Isso foi o estopim para o comandante do SS Indianapolis, que acabou tirando a sua própria vida com um tiro na cabeça. Até mesmo o capitão do submarino japonês, o capitão Hashimoto, tentou tirar a culpa de McVeigh, e anos mais tarde se juntou ao grupo de sobreviventes do ataque ao USS Indianapolis, que se reuniam em memória das vítimas. O capitão Hashimoto se rendeu pouco tempo depois de afundar o navio norte-americano, juntamente com sua tripulação e submarino. Mais tarde, o submarino foi afundado como alvo de treino dos norte-americanos.
Aqui uma observação, pessoal. Vocês viram que paradoxo? O capitão japonês tentando inocentar o capitão do SS Indianápolis, que foi responsável por levar o material da bomba que devastou e matou milhares de japoneses. E o oposto vemos os comandantes da Marinha norte-americana culpando aquele que deveria ser considerado um herói por ter cumprido uma missão de altíssimo risco. Bom, se vocês quiserem saber mais dessa história, assistam o filme Homens de Coragem, com Nicolas Cage, um excelente filme, e eu recomendo. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, Histórias de Guerra, e prometo que farei mais vídeos desse estilo. Então, se você não está inscrito ainda no canal, se inscreva agora, e se gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos. Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo.